Vamos agora falarmos sobre contas, mas antes de entrarmos propriamente no tema, eu quero te explicar a relação das contas com o dia a dia da contabilidade. Então vamos dar uma olhada aqui nessas informações que eu trouxe para você. Dentro do setor contábil, nós temos algumas atividades que são desenvolvidas. Dentre elas, escrituração, que é o lançamento, o registro da documentação que a gente recebe. Na sequência, depois que a gente escriturou, depois que a gente lançou, que a gente fez o débito e crédito, a gente precisa fazer a conciliação, para então, lá quando acaba o ano, a gente fazer o fechamento contábil e aí elaborar as demonstrações contábeis. Então, essa é a rotina, basicamente, do departamento contábil de um escritório. Lembrando que, quando a gente fala de contabilidade, setor contábil, basicamente é o que a gente faz lá dentro, diferente da área fiscal e do departamento pessoal, que existem lá gerações das guias, existem prazos, entregas de declarações. Aqui no contábil, o que a gente faz é olhar para aquele objetivo da contabilidade, que é gerar informações. Então, a gente pega tudo que aconteceu dentro de uma empresa, todos os fatos que ocorreram, e a gente registra, lança, concilia, fecha e elabora os relatórios. Mas aí, o que contas, que é o nosso tema dessa aula, tem relação com essas atividades? Aqui tem as setinhas quando eu trago escrituração, depois conciliação, fechamento e demonstrações contábeis, porque essas setinhas representam que primeiro uma coisa acontece para que depois venha a outra. Exemplo, primeiro eu lanço, primeiro eu escrituro, para depois conseguir fazer a conciliação, para depois conseguir fazer o fechamento contábil, para depois conseguir elaborar as demonstrações contábeis. As contas, que é o tema da nossa aula, elas são utilizadas na primeira rotina, que é a rotina da escrituração. E aqui, quando a gente olha as atividades do setor contábil, essa então representa a atividade principal. Escriturar, lançar os débitos e os créditos, a gente efetua por meio de contas. Contas essas que depois são um elencado que a gente dá o nome de plano de contas. Mas isso é assunto para a próxima aula. Aqui a gente vai focar nas contas propriamente dita e vamos entender como que funciona essa dinâmica de conta. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos entender que as contas, que nada mais é que um termo técnico que representa um aspecto patrimonial e um aspecto de resultado. É um componente, vamos dizer assim, as contas é um termo técnico que representa um componente patrimonial e um componente de resultado. Então, quando a gente faz o lançamento da documentação que a gente recebe, a gente utiliza para lançar as contas que estão dentro do plano de contas. Essas contas, então, representam esses aspectos patrimoniais e de resultado. Os aspectos patrimoniais, eles, então, representam o patrimônio das empresas e essas contas patrimoniais são divididas em ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, lembra que a gente viu na aula anterior sobre o patrimônio? A gente viu a divisão do patrimônio entre bens, direitos e obrigações. Como que eu lanço esse patrimônio? Por meio de contas. Só que além das contas patrimoniais, nós também temos as contas de resultado. E por quê? Porque na contabilidade existe a função administrativa e a função econômica. A função administrativa da contabilidade é controlar o patrimônio. E a gente faz isso registrando os fatos contábeis que afetam o patrimônio da empresa, qualitativamente ou quantitativamente. Mas a outra função da contabilidade é a função econômica, que está relacionada em apurar o resultado, identificar se a empresa teve lucro ou se ela teve prejuízo. E a gente faz isso por meio também do lançamento das operações que acontecem na empresa, mas para isso a gente usa contas de receitas e contas de despesas. Então, quando eu recebo lá uma documentação específica, eu vou olhar para aquela documentação e eu tenho que entender como que eu lanço aquele documento. Se aquele documento, se o lançamento daquele documento vai envolver eu utilizar contas patrimoniais ou contas de resultado, e eu também posso, no único lançamento, usar ambas, contas patrimoniais e contas de resultado. Só que para isso, é claro, eu preciso entender a classificação de cada conta, eu preciso saber de débito e crédito, eu preciso saber lançar, mas basicamente
basicamente eu pego uma conta lá do meu plano de contas e lanço, faço um débito e faço um crédito. As contas, então, patrimoniais são as contas de ativo, passivo e PL, e as contas de resultado são contas de receitas e de despesas. Para que haja a dinâmica do débito e crédito, para que eu faça o lançamento, lá dentro do plano de contas, essas contas contábeis, elas terão naturezas, que é o que faz com que o débito e o crédito funcione. As contas de ativo, por exemplo, têm naturezas devedoras. As contas de passivo e PL têm naturezas credoras. As contas de resultado, receitas, têm naturezas credoras e as contas de despesas têm naturezas devedoras. Então, se eu sei a natureza das contas, eu vou conseguir lançar, debitar e creditar, então efetuar a escrituração contábil de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque se eu sei a natureza das contas, eu sei o que vai acontecer com a conta se eu debitar ou se eu creditar ela. Se isso vai fazer com que ela aumente de saldo ou com que ela diminua de saldo. A gente vai, mais na frente, entender essa dinâmica do débito e crédito, vai ficar mais claro para você, mas é super importante que você tenha em mente que as contas, eu tenho essa divisão entre os componentes patrimoniais e os componentes de resultado. Agora eu te acompanho a assistir a próxima aula, porque lá eu vou te mostrar um plano de contas, inclusive indicar onde você tem acesso ao modelo de plano de contas para que você estude, conheça e não erre aí na hora que estiver dentro de um escritório contábil, tá bom? Então tô te esperando lá na próxima aula. Até mais!